Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. O Vasco muito perto de anunciar o seu quinto reforço para a próxima temporada, um atacante que pode ser ou paraguaio ou aqui mesmo do futebol brasileiro. A gente vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes dessa situação atual do Gigante da Colina. Lembrando que o Vasco tem negociações com Jorge Recalde, paraguaio que atua atualmente no Olímpia, tem contrato com o clube paraguaio até 2023, porém está muito próximo de um desfecho positivo para o Gigante da Colina. Além dele, o Vasco também negocia com Yuri Castilho, destaque do CSA nessa temporada, o grande responsável por marcar gols para a equipe alagoana, já teria negociado, acertado com o Gigante da Colina e falta bem pouco também para ser anunciado como reforço para o ataque para o ano de 2022. Então, a gente vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes, além deles dois, falar também sobre Anderson Conceição, falar sobre a situação de outros atletas que poderão chegar na próxima temporada e sobre Zé Ricardo, que desembarca hoje no Rio de Janeiro, amanhã já terá entrevista coletiva e reunião com a atual diretoria. Então tem muitas novidades, muitas notícias importantes e é claro, você torcedor vascaíno não pode perder. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. E aqui embaixo também deixe seu like, o seu comentário sobre o que você vem achando dessa janela de transferências do Vasco da Gama. E é claro, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, trazer aí as últimas novidades. E como eu falei, voltando a repetir, hoje o Zé Ricardo desembarcou em solo carioca. Era a previsão, há um tempinho que o Zé Ricardo desembarcasse no dia 20 de janeiro no Rio de Janeiro, porém acabou sendo antecipada a data. Ele chegou no dia 19, hoje já se encontra no Rio de Janeiro e amanhã já tem compromissos em São Januário. O cronograma dele para o dia de amanhã, segunda-feira, início da semana, é ir a São Januário, conversar com a atual diretoria, de fato, colocar todo o planejamento que foi feito até o momento à distância na mesa, tentar trazer novos reforços. Inclusive eu já falei pelo vídeo da manhã, mas volto a repetir agora, já teria reforços novos, acertados, que não foram ainda anunciados, e o Zé Ricardo estaria indo amanhã a São Januário para falar sobre isso e, além disso, também dar uma entrevista coletiva. Estaria sendo preparada uma coletiva para o torcedor amanhã, é claro, já com a apresentação oficial do novo treinador vascaíno. Ele vai aproveitar, inclusive, essa semana, a última semana antes do feriado que irá acontecer do Natal, para fechar a sua comissão técnica. Na última semana eu já informei que o Zé Ricardo tinha conseguido a contratação para o Vasco do Fábio Eiras, pessoa profissional que esteve no Botafogo nessa última temporada, será o auxiliar do Zé Ricardo. Ele também estará trazendo alguns profissionais do Flamengo, outros que já trabalharam no Vasco, para formar a comissão técnica para o ano que vem. Alguns outros contatos ainda serão feitos durante essa semana. Então deveremos ter muitas novidades, muitas notícias importantes. O Vasco vai trazer novas contratações, a gente inclusive vai falar sobre isso. O Zé Ricardo já deixou bem claro que tem jogador fechado. Voltando a repetir, ele em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, ele falou sobre isso. Temos jogadores fechados, mas o principal será a responsabilidade com o orçamento. Não podemos errar e o clube merece o nosso desempenho. Ou seja, o Zé Ricardo está trabalhando, está no mercado, se esforçando muito para montar um elenco competitivo o suficiente para levar o Vasco à elite do futebol brasileiro novamente no ano de 2023. O Vasco já anunciou 4 reforços, lateral esquerdo de Maria, o zagueiro Luiz Cangá e também outros 2 do CSA, o goleiro Thiago Rodrigues e o volante Yuri Lara. E antes de a gente entrar no assunto reforços, contratações, eu quero mostrar esse vídeo que está passando aí para vocês. Hoje, na parte da manhã, o Yuri Lara foi recebido em sua casa aqui, mesmo no Rio de Janeiro, para ser mais exato, na zona norte do Rio de Janeiro, em Pavuna, na casa onde ele passou toda a sua infância, na casa aí dos seus pais. Ele foi surpreendido com a presença de torcedores vascaínos da própria região. Lembrando que o Yuri Lara é um torcedor do Vasco, então alguns torcedores, provavelmente amigos ali da família, conhecidos, se mobilizaram para fazer essa recepção bem calorosa ao novo volante do Gigante da Colina para a próxima temporada. Passou esse vídeo, tem algumas fotos também. O Yuri Lara, cada dia que passa, mais ansioso e empolgado de vestir a camisa do Vasco em campo, lembrando que o Gigante da Colina é o seu clube do coração. Volante destaque dessa última temporada, foram 102 desarmes em 29 partidas, vestindo a camisa do CSA. E agora,
falando sobre contratações, falando sobre reforço. Deixei bem claro aqui para vocês e volto a repetir. O Vasco já contratou 4 jogadores, mas ainda está atrás no mercado de novas contratações, de novos reforços. A gente teve muitas notícias na parte da tarde de hoje. Mesmo sendo domingo, os bastidores estão muito agitados se tratando de contratações para a próxima temporada. Eu quero primeiro falar sobre a situação do Anderson Conceição. O Anderson Conceição aí, que é um zagueiro que atualmente está no Cuiabá, foi o grande responsável por levar o Cuiabá pela primeira vez à elite do futebol brasileiro no ano de 2020, né? Conseguiu levar aí o Clube do Mato Grosso para a Série A, primeira divisão do Campeonato Brasileiro, porém acabou perdendo muito espaço nessa última temporada. O treinador Jorginho, em entrevista aí ao canal também Atenção Vascaínos, deixando bem claro, falou sobre a importância do Anderson Conceição, mesmo ele não sendo titular em todas as partidas, era uma peça importante, sempre entrava nos jogos, era o capitão, um papel de liderança absurda que ele desempenhava dentro da equipe do Cuiabá. Então é um jogador importante para a equipe do Mato Grosso e até devido a isso o Cuiabá não vai liberá-lo com tanta facilidade. Porém, o que acontece? O Vasco fez sondagens, negociou diretamente com o jogador e o seu empresário. O jogador está muito motivado a vestir a camisa do Gigante da Colina no ano que vem, inclusive quer muito vir para o Vasco e o desejo não é somente dele, é também de toda a sua família. Com relação a Anderson Conceição e Vasco, a situação já está resolvida. Isso que foi passado para mim. O Vasco já fez a proposta, o Anderson aceitou, quer jogar no Vasco em 2022, porém tem uma situação que está dificultando. O contrato dele com o Cuiabá. O Anderson Conceição tem contrato com o Cuiabá até o final de 2023. E o Cuiabá não está liberando, não está facilitando na saída do atleta. Então o Vasco vai precisar de alguns dias, um pouco de paciência para que o Anderson Conceição consiga a rescisão contratual com o Cuiabá e logo em seguida feche com o Vasco da Gama para a próxima temporada. Com isso, o Vasco já teria 2 reforços importantes para o seu sistema defensivo, se tratando dos zagueiros para o ano que vem. Volto a repetir, o equatoriano Luiz Cangá e o zagueiro Anderson Conceição. Agora na parte da tarde também tivemos novidades sobre outro zagueiro. A gente já vai entrar aí no assunto Jorge Recalde e Yuri Castilho, 2 atacantes que estão muito bem encaminhados para o Vasco. Mas antes eu quero falar sobre o Marcelo Alves, né? Marcelo Alves aí, um zagueiro que teve passagem pelo Vasco no ano de 2020, inclusive no final de 2021, né? Já que o brasileiro desse ano acabou entrando em 2021, aliás, o brasileiro de 2020 acabou entrando em 2021. E tivemos novidades sobre o Marcelo Alves. O Marcelo Alves é um jogador do Madureira, esteve emprestado para o Vasco na temporada de 2020. Na temporada de 2021 foi emprestado ao Vitória e nesses últimos dias foi muito falado sobre o retorno dele novamente para o Gigante da Colina. E o presidente do Madureira, Elias Duba, falou sobre a situação do atleta. Ele até o momento disse que não houve contato nenhum por parte do Vasco, da diretoria, do clube, para tentar ou uma renovação contratual, ou um empréstimo, ou uma compra do Marcelo Alves. Até o momento não houve esse contato. E ele deixou bem claro, a prioridade é do Vitória. A prioridade não será do Vasco, caso venha querer uma renovação contratual ou um empréstimo novamente do Marcelo Alves. Lembrando, Marcelo Alves atuou no início somente da temporada pelo Vitória, depois acabou sofrendo uma lesão e perdeu muito espaço, mas no início se destacou, era o capitão, exercia um papel de liderança importante no clube baiano, porém acabou perdendo muito espaço e no final da temporada, inclusive, foi o reserva do Vitória na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o presidente não confirma nenhum tipo de negociação com o Gigante da Colina, mas a gente vai estar atrás de informações, pois muitos confirmam que de fato o Vasco teria interesse no retorno do Marcelo Alves. Eu quero saber a sua opinião, aproveita e deixa aqui no comentário se você é a favor do retorno do jogador. E agora, falar sobre o setor ofensivo. Situação de 3 atletas, Jorge Recalde, Raniel e Yuri Castilho. Antes de a gente entrar na situação dos jogadores muito bem encaminhados, eu quero falar sobre um atleta que está no meio termo. Não sabe se vem para o Vasco, se não vem para o Vasco, que é a situação do Raniel. Raniel é um atleta e cria das categorias de base do Santa Cruz, tem passagens por Cruzeiro, São Paulo, atualmente está no Santos e tem contrato com o Clube Paulista até o final de 2023. Alguns dias atrás eu falei sobre a situação do atleta, que o Vasco teria interesse na sua contratação por empréstimo. Queria contratá-lo por empréstimo até o final de 2022 e caso realmente o Raniel fosse uma peça importante, o Vasco exerceria a opção de compra. Porém, o que acontece? O que estaria travando as negociações? A questão salarial. O Raniel recebe em torno de R$200 mil do Santos e o Santos estaria favorável, super favorável, inclusive a liberá-lo, a emprestá-lo, porém queria que o Vasco, ou o clube em que ele emprestasse, arcasse completamente com o salário. O Vasco não tem condições de pagar os 200 mil a Raniel e isso estaria travando as negociações. A gente não tem mais novidades se tratando de Vasco e Santos, porém ontem também surgiu a oportunidade do Raniel vestir a camisa do Cruzeiro. Inclusive as notícias que eu tive é que a situação estava muito bem encaminhada para ele retornar ao clube
de Belo Horizonte. Porém, hoje, na parte da tarde, eu tive a notícia que o interesse dele ir para o Cruzeiro não partiu do clube de Minas Gerais, mas partiu pelo próprio jogador. O jogador teria o interesse de retornar ao Cruzeiro, o clube onde ele teve mais sucesso em sua carreira. O nome chegou sim a ser analisado pela diretoria cruzeirense, porém não passou disso. Muitos pontos pesaram na análise do Cruzeiro e não vai dar negócio. O Raniel está completamente descartado pelo Cruzeiro, ou seja, não vestirá a camisa do clube de Belo Horizonte nessa próxima temporada. Deixando bem claro que essa informação veio do nosso amigo Samuel Venâncio, setorista do Cruzeiro na rádio Itatiaia. Com isso, Raniel descartado, não vestirá a camisa do Cruzeiro no ano que vem e as negociações podem agora estar completamente voltadas para o Gigante da Colina, que tem interesse na sua contratação, esbarra na questão salarial, porém pode ser sim negociado com o Santos e o Raniel ser mais um reforço do Vasco para o ano que vem. E agora, para encerrar, falar sobre Jorge Recalde e Yuri Castilho. Primeiramente sobre o paraguaio Jorge Recalde. A gente teve a notícia agora há pouco, antes de eu gravar o vídeo na parte da tarde, que a situação está muito bem encaminhada com o Jorge Recalde, melhor do que nós imaginávamos. O jogador já teria tratado de salário, a proposta, aceitado a proposta do Vasco, né? O Vasco fez uma proposta através do seu empresário Regis Marques para tentar contratá-lo para o ano que vem. O jogador aceitou a proposta e ainda mais, se animou demais com a oportunidade de vestir a camisa do Gigante da Colina no ano de 2022. Porém, igualmente ao Santos, uma questão parecida, semelhante, é o dinheiro, a questão financeira. O Jorge Recalde tem contrato com o Olímpia até o final de 2025. O Olímpia tem como Jorge Recalde um dos principais jogadores com o elenco, um atleta que participou em 42 partidas nessa temporada, fez gol em Libertadores, em Campeonato Nacional, deu 3 assistências em Libertadores, foi titular em várias partidas. Então o Olímpia não quer perder dinheiro. Jorge Recalde poderia ser um jogador que daria um retorno financeiro grande ao Olímpia, porém isso pode acabar não acontecendo. A notícia que a gente teve a partir agora da parte da tarde é que o jornalista José Roberto Coutinho, que é setorista do Vasco e também jornalista do portal de notícias IG, que apesar do Olímpia querer essa compensação financeira, uma venda, um dinheiro em troca dessa ida do Jorge Recalde ao Vasco da Gama, o empresário Regis Marques do atleta afirmou que vai tentar costurar um acordo com o Olímpia para fazer que o mesmo deixe o clube paraguaio e vista a camisa do Vasco da Gama. O Olímpia, deixando bem claro, vive uma crise financeira muito alta, pretendia reduzir a folha salarial, isso poderia acabar facilitando nas negociações. Inclusive, o Olímpia tem uma dívida que chega aos valores de 6 milhões de reais com o Jorge Recalde. Então tudo isso, uma crise financeira do Olímpia, uma dívida de 6 milhões com o Jorge Recalde, ele ter se animado com a proposta do Vasco pode facilitar e fazer com que o paraguaio, destaque do Olímpia, que fez gol em Libertadores, deu assistência em Libertadores, jogou 42 partidas, um jogador praticamente no auge da sua carreira, venha a ser o novo atacante do Vasco para a próxima temporada. O Vasco indo ao futebol sul-americano e buscando inclusive até mesmo um substituto para o atacante argentino Germancano. Deixa a sua opinião aí nos comentários. E agora, para finalizar o vídeo, Yuri Castilho. Yuri Castilho, mais um atleta do CSA. O Vasco parece que gostou, né, da equipe do CSA, que realmente fez uma boa campanha e está buscando os principais destaques do elenco. Já trouxe o Thiago Rodrigues, goleiro, já trouxe o Yuri Lara e agora o objetivo é o Yuri Castilho. Notícia que a gente teve agora há pouco na parte da tarde. Tá tudo certo. Vasco já teria acertado as bases salariais, o tempo de contrato com o atacante Yuri Castilho e estaria esbarrando apenas no mais importante, que é com o Portimonense. O Yuri Castilho não é um atleta do CSA, esteve apenas emprestado ao clube de Alagoas nessa temporada, pertence ao Portimonense de Portugal e o Portimonense quer fazer uma grana em cima do atleta. O Vasco teria que tratar diretamente com o clube português para tentar a contratação, ou em definitivo, ou por empréstimo do atacante Yuri Castilho, de apenas 25 anos. A notícia que a gente teve agora há pouco na parte da tarde via seu empresário Paulo Afonso. Ele diz o seguinte: a gente não vai informar nada, né? Isso quem disse foi o próprio empresário, até o dia 2/1 de 2022, ou seja, até o segundo dia do ano que vem. O empresário dele não vai afirmar, não vai conversar, não vai falar nada sobre a possível ida dele ao Gigante da Colina. Ele quer resolver tudo com o Portimonense primeiro, mas a notícia que de fato a gente tem é que o Yuri Castilho já teria acertado com o Vasco e basta apenas o aval, a resposta do clube português para que ele seja o novo reforço do Gigante da Colina. Então o Vasco está buscando um setor ofensivo forte para a próxima temporada.
Diferente do que aconteceu no ano passado, não vai confiar mais nas categorias de base, nos pontas, nos ataques, nos volantes, nos zagueiros oriundos da base vascaína e vai buscar contratações sérias e boas no mercado. Deixa claro a sua opinião nos comentários sobre o que você achou desse pacotão que pode estar chegando e que inclusive já chegou esses 4 reforços do Gigante da Colina. A gente vai estar sempre aqui informando a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Então é claro, se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui embaixo, em todos os seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos, vamos que vamos e saudações vascaínas.